Então, essa prisão da estética não aparece como prisão. Eu estava num curso que eu fui dar em Rondônia, em Porto Velho, e assistindo, porque era tarde, de manhã, maior mordomia, no hotel e tal, e eu vendo um programa daqueles matinais de televisão, e a questão era do seio, o que acontecia com o seio, com a amamentação e tal, e um cirurgião plástico orientou a pergunta que veio da espectadora para que ele falou assim, fez um gesto assim, para dar mamadeira. Quer dizer, depois de anos, mas de muitos anos, da ideia, do contato, da importância. É lógico, você pode dar mamadeira com... Não é isso que eu não estou sendo tão concreto assim, mas tem essa visão do que é o mais importante, né? O mais importante é a estética e tal. Você liga a televisão, são desfiles de corpos e tal, e eu não vejo discurso crítico com relação a isso. Sabe? Isso é uma prisão, isso é uma prisão. Tem um livro muito bom de uma autora conhecida até do Rio de Janeiro, é a Miriam Goldenberg. Ela tem um livro chamado Nu e Vestido, e o subtítulo é 10 antropólogos falam sobre a moral do carioca e tal. E ela é muito clara, ela fala assim, a questão hoje nas praias não é você se mostrar, mas é a vergonha de se mostrar, por causa da estética, e não por causa da moral e tal, né? Então, é isso, essa prisão, ela nos pega de uma maneira muito forte. E o envelhecimento, as plásticas, quanta gente que não morre, né? Morrem nas plásticas porque tem uma medicina, que tem a medicina que a classe média e faz e tal, mas tem uma medicina que não e as pessoas realmente morrem na busca desse padrão, né? Então, acho que isso realmente é uma coisa. Aí, primeiro ponto é isso daí. Segundo, se a tese do Reich estava furada, digamos. Eu acho que é uma boa questão, eu não teria condições, obviamente, de falar isso assim, né? Isso daí depende de uma análise maior. A pergunta é, será que essa importância como matriz da personalidade, que o Freud atribuiu à sexualidade, lá em 1908, e que o Reich pegou e encampou, é produto de uma psicologia, de uma psicanálise de uma época, ou será que isso se sustenta? Quer dizer, a questão da sexualidade, ela tem essa importância toda ou não? Acho que a questão é essa, né? Como matriz de formação do indivíduo. Agora, o Reich apostou que... Porque o problema que a esquerda fazia no período, vamos dizer, pós-Primeira Guerra Mundial e tal, era por que da não-revolução? Por que da não-revolução? A questão era o seguinte, existem condições objetivas, mas, apesar dessas condições objetivas, o sujeito empírico, o sujeito da história, não faz a revolução. E aí entra a discussão da culpa. A culpa, o que o Freud apontou bem lá no Psicologia do Eu e Análise de Massa, no texto de 1921. Ele fala da culpa e da impossibilidade, digamos, de matar o pai. É necessário matar o pai, simbolicamente, né, para a revolução. Né? Então, o Rouanet, Paulo Sérgio Rouanet, no livro Teoria Crítica e Psicanálise, ele fala isso. Essa discussão do porquê da não-revolução permeou esse contexto desse período. E eles apostaram nisso, né? É difícil avaliar o quanto isso... porque as coisas mudaram muito e hoje a sexualidade ela não tem o caráter revolucionário. Tirar a roupa agora não é mais revolucionário como era há um tempo atrás, né? Então, acho que é difícil assim, né, examinar isso. Poderia se levantar hipótese, falar, não, mas o que o Reich pensou de sexualidade sadia não é essa e tal, então ainda não aconteceu a proposta reichiana. Eu acho legal isso, mas tem que tomar cuidado com esse discurso, porque senão a gente sempre fica justificando possíveis não acertos históricos de leitura teórica e tal, né?
E uma última coisa, você começou falando, Ricardo, de um paciente que chegou para você e falou que não conseguiu transar e que aí, será que ele não era gay e tal, né? Uma coisa que me incomoda no campo reichiano, que eu acho interessante pensar e tal, assim, olha, tem uma leitura no Reich que prioriza a estrutura. Né? Então, vamos trabalhar, vamos fazer análise. Ele até se queixa no final da vida que as pessoas iam fazer análise com ele para poder ter sexualidade sadia, querer virar caráter genital. Tal. Ele se queixa disso. Né? Então, essa é uma dimensão. A dimensão de você estar relativamente, em algum grau, pronto para viver, né? Vivendo, porque ninguém está pronto para, mas vivendo e para poder amar e trabalhar, como Freud dizia, né? Na resposta do Freud, que é saúde é alguma capacidade de amar e trabalhar e tal, né? Então, uma coisa é isso. Agora, outra coisa são as relações concretas. O que eu gostaria de registrar é assim, na minha visão, e eu tenho repetido muito isso, desde 1997 eu publiquei isso e tal, a meu ver, não existe indivíduo potente, existe encontros potentes. Por quê? Porque se você pensa só numa questão de trabalhou e a pessoa está pronta, aí você pensa assim numa coisa que se repete, é uma coisa fálica isso. O importante, como tudo na vida, são as relações que se estabelecem, o campo transferencial que se estabelece. Algumas relações nos potencializam, outras não. Isso em qualquer coisa que a gente faça, no trabalho, nas coisas e tal. Então, se você fica só com a dimensão individual, o outro não existe. Mas o olhar do outro, a presença do outro e tal, ela pode nos favorecer, e a gente com relação ao outro, e isso com a mesma pessoa, numa história de vida. Tem situações, entende? Então, o resultado de um comportamento não é só produto da sua grau de saúde e tal, mas é produto da mágica do encontro, do timing do encontro e da relação transferencial que se estabelece. Se a gente esquecer essa dimensão e ficar só no padrão individual, a gente, vamos dizer, eu acho que perde uma variável importante da vida, que é essa questão de que umas coisas não dá certo aqui, dá certo ali, e às vezes, vamos dizer, repetindo uma coisa que eu tenho dito, não é o senhor saúde vai se encontrar com a senhora saúde e aí eles vão ter uma coisa, entendeu? Muitas vezes, pelas nossas dificuldades, pelas nossas neuroses, aquilo tem um encontro que tem uma superação, aquilo promove, digamos, um salto de qualidade e as pessoas se encontram e conseguem superar estados anteriores, né? Então, eu só, vamos dizer, isso eu acho uma ideia assim, interessante de ser pensada. Isso daí vai contra o machismo, vai contra uma série de coisas, porque são padrões, entende? Mostra que a vida ela tem uma dimensão de que depende da relação que se estabelece. E essa relação não é controlável, porque são fatores inconscientes que entram e que o que nos cabe é buscar bons encontros, aquilo que nos potencializa na vida, e não ficar dando murro em ponta de faca e se culpabilizando pelos erros que temos. É isso. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinha. Eu lembro de um ditado antigo que falava: sempre existe um chinelo velho para um pé doente, né? E só no bom sentido, porque todos nós somos chinelos velhos, né? Ninguém é perfeito, né? E só o narcisismo que acredita. Então, que tem os encontros, né, dos chinelos velhos com os pés doentes, e tudo bem, é bom isso. Eu diria o seguinte: é isso que nos salva. Gente, assim, nós estamos em cima da hora, mas vamos abrir um pouquinho para perguntas, claro.
Perguntinhas? Não. Bom, primeiro, Paulo, quero agradecer a vocês todos, essa mesa aí, mas eu me dei conta que só tem homem nessa mesa. Ai, que horror! Não, mas você ficou muito como coordenadora. O Ricardo, quando você fala do relatório Kinsey, você não fala da Schirheit, que foi super importante para a gente, e todas as questões femininas que mudaram tanto a nossa clínica, quando ela fala do orgasmo feminino não ser vaginal e ser clitoriano, e a gente poder educar as mulheres nesta possibilidade de prazer. Mas eu adorei a mesa de vocês, adorei, foi uma surpresa para mim, porque eu já fui uma haitiana xiita, e achei que você ia ser assim também. E quando você fala algo tão importante como não fazer a leitura burra do Reich. Ai, muito obrigada por essa frase e essa adaptação que você fala ao mundo contemporâneo. Só isso valeu muito tudo que você falou. Mas eu não tenho uma pergunta, eu só tenho um elogio à mesa e quero dizer que faltou uma mulher aí para a gente falar da sexualidade feminina. Porque eu vejo no meu consultório, as pessoas já não estão mais nem tão interessadas em consumo, mas uma miséria afetiva muito grande e casais muito jovens que casaram, que vivem juntos sem nenhuma sexualidade mais. Uma desistência da busca da sexualidade nesses casais tão jovens. Então, acho que é uma denúncia e é uma coisa para a gente pensar. Obrigada demais pela mesa de vocês. Queria falar uma coisa muito rápida, mas que não deixa de ser uma pergunta também, só para o Paulo afirmar isso, ou a mesa, se é que é verdade. O Paulo começou falando um pouco de como ainda os reichianos são vistos e do preconceito que ainda existe. E de que isso é uma coisa que ele vive no cotidiano. E eu fiquei pensando se aí não se aplica um conceito que não era daquele militante rígido, xiita, como a Liane descreveu, da esquerda dos anos 60, que, pelo contrário, era muito careta em relação à sexualidade e muitos outros valores até, mas de que isso que o Paulo faz no dia a dia, que alguns de nós vamos fazendo, se isso também não é uma militância contra este momento da pós-modernidade. Porque eu te vejo como militante, eu vejo essa mesa como uma mesa muito militante, nesse sentido revolucionária e profundamente reichiana. Acho que essa pode ser, em contraponto, falando um pouco que a Liane disse, uma leitura mais inteligente dessa postura de transformação, né, que o Reich sempre propagou, né, em direção à vida e à mudança. É meio uma pergunta, Paulo. Não, eu concordo inteiramente, viu, Leia? E bom, Liane, eu acho que só fazendo um bate-bola para não perder a fala da Liane, a produção da psicologia naquele contexto do início do século XX é muito falocêntrica, isso é muito claro e tal, né? Então o Reich mesmo, quando ele fala de sexualidade, ele fala assim, mas e aí para a mulher é a mesma coisa, né? Então isso é muito. Eu me deparei que o Ferenczi se fala sobre a mulher, da sexualidade no texto Thalassa, a genitalidade, em 1924, ele faz uma produção peculiar à mulher. Achei interessante aquilo e tal, né? Mas eu concordo e isso tem que... Acho que está mudando, né? Está mudando e é um espelho do que se vivia e tal, né? E Leia, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão, pensando em ser reichiano, a gente está caindo nas amarras dessa coisa da moral da estética, flexibilidade. É legal isso, mas tem que ser entendido, porque senão a gente vai estar fazendo um discurso a favor de ceder tudo às crianças, num sentido assim, mais de evitar conflito. O conflito é parte, você mas isso é muito diferente do que um pai autoritário que não dá clima emocional para
ser contestado, né? Isso tem que ter o clima emocional. O importante é isso, as crianças poderem te falar coisas e tal, tal. Agora, você não pode se negar a se apresentar e fazer a tua verdade, e falar o que você pensa e tal, porque senão você não tá ocupando aquele espaço. Você está buscando afeto, você está virando um igual e tal, né? Então, acho que é isso, eu concordo inteiramente e tal, né? E acho que esse é um caminho. É mais difícil, porque exige uma reflexão e tal, e não você está com a resposta automática. Isso é aquilo outro, né? Acho que é isso. Glória, você quer falar? Acho que era bom você ficar de pé para te enxergar. Eu também pensei, como a Aliane, falei, tem homens na mesa, quero fazer uma pergunta para os homens. No meu consultório, eu ainda recebo homens e mulheres, e as mulheres ainda numa busca desesperada de estabelecimento de vínculo, e vejo os homens muito mais numa propensão de usufruir desse lugar de descarte nas relações, na sexualidade. O que é que vocês pensam disso? Vou me atrever, porque é uma pergunta complexa aí, né? Falar como homem, assim. Olha, eu acho... Bom, vou falar algumas coisas, sei lá, controversas, mas sei lá. Primeira coisa, assim, eu acho que os homens são o rascunho e as mulheres são o passado a limpo, assim, né? Os homens são mais toscos, acho que toda mulher concorda, né? O homem é um molecão crescido, assim, né? Não é? Então, assim, eu lembro que uma paciente falou uma coisa que eu até discordei na hora, depois eu acabei concordando, falei assim, homem é tudo uns meninões crescidos que querem uma mamãe que dê gostoso para ele, que fala que eles são o máximo, assim, né? Pronto, isso é homem, né? E não adianta, você muda de parceiro, é sempre igual. Eu quero, né, ser elogiado e quer transar gostoso, né? Então, o homem é meio tosco, é uma coisa meio primitiva, sei lá, né? E eu acho, na minha opinião, assim, basicamente medo, né? Porque as mulheres, até uma coisa que eu nunca entendi, por que os homens dominaram tanto em tantas culturas. As mulheres parecem tão mais sofisticadas, mais interessantes, mais sabidas, né? Como é que elas se deixaram dominar? Tem um ponto... aí eu perguntaria para as mulheres, como é que vocês se deixaram dominar por tantos milênios, sendo tão mais espertas assim, né? É uma pergunta que eu lançaria para o público, né? Né? Porque, né? Falar, olha, eu não entendo, não é força física, porque, né? Como é que o homem... Então, eu acho que os homens têm medo do bullying. Eu tenho, né? Acho que os outros falam por eles, mas dá medo, né? As mulheres são mais sofisticadas, elas manipulam melhor, elas vão e vêm, né? Aquela história já está indo com farinha, elas estão voltando. Então, né? Tanto que acho que o Milor que falava, né? Quando começou a ter, né, uma sexualidade mais aberta, tal, lesbianismo, falava, as mulheres estão descobrindo agora o que a gente sempre soube, mulher é muito melhor mesmo, né? Né? A gente já sabe disso há muito tempo, né? Tanto que é comum, né, nesses filmes eróticos, você deve ter visto, né, a coisa de lesbianismo, o homem se cita, porque, né, um homem com uma mulher é mais ou menos duas mulheres, nossa, aí é bom mesmo, né, o negócio de dizer que mulher é bom, né, mas dá medo, assim. Então, eu acho que essa dificuldade do vínculo, eu falei que era controverso, por isso que eu estou lançando aí. Né? Então, deixa eu passar a bola aqui. Temos mais uma pergunta aqui. Só uma observação. Ainda nesse viés cultural, né? Dizem que a diferença entre a fruta verde e o homem é que a fruta verde um dia amadurece. Agora, eu vejo essa pergunta da Glória é interessante, que eu penso que nós estamos vivendo uma época aí dessa pós-modernidade, contemporaneidade, pegando os aspectos econômicos, ideológicos, culturais e tecnológicos, né? Nós tivemos até aqui começo e meio do século XX, nós tínhamos uma necessidade de uma divisão sexual do trabalho. Existia, vamos dizer, uma questão que o homem precisava da mulher
para cuidar da casa, dos filhos, da roupa, da comida. E a mulher dependia do homem para o homem trabalhar. Então, essa diferença, né, sexual de habilidades, de inconsciente, de ânima, de ânimos, era uma coisa muito interessante, era uma produção cultural, né, que divide e dá determinadas qualidades e valores para o homem, determinadas qualidades e valores para a mulher, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia toda, né, não tem mais essa necessidade, essa divisão sexual do trabalho. Então, nós temos que ver como é que isso vai evoluindo, né? O que é característica do inconsciente feminino, né? O que é característica do inconsciente masculino, né? Então, a pergunta da Glória é muito interessante e a gente está vendo, né, muitas mulheres, né, vamos dizer, participando de valores até então masculinos, né? Tem muita mulher comendo os homens, tem muita mulher que não quer relação, né? Ela não precisa mais do homem, ela trabalha. O homem não precisa mais da mulher, né? Ele vai lá, põe na lavanderia automática, ele manda trazer comida congelada, não tem mais uma união por necessidade. Então, vamos ver como é que essa coisa desses valores que a gente coloca como genéticos, inconsciente coletivo, como é que isso vai operar, né? Então, nós estamos num momento de transição e vendo o que finalmente tem de cada um, né? E que pode ter uma notícia boa, né? No sentido de que, finalmente, as relações amorosas podem ser só por afeto e não por dependência de sobrevivência. Vamos ver. Mas... Bom, Glória, não sei, essa questão, ela remete assim, a uma série sei lá, de reflexões sobre o ser masculino, o ser feminino. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com isso, porque, não sei, são construções. Imagino numa linha de construções. E agora eu queria fazer inverter um pouco isso, sabe? O discurso do Bauman, ele é muito centrado numa crítica ao descartável e tal, tudo. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não normatizar, sabe? Não normatizar e não fazer um discurso sobre o que seria legal e tal. É difícil pensar nisso, mas assim, será que não está surgindo outras formas de sociabilidade, de sensibilidade, de relação e tal? E a gente tem que também ter um pouco de cuidado na rotulação disso, porque a gente pode... Isso daí já não tem a ver com a pergunta tua, tá? Eu estou aproveitando para fazer inverter um pouco a equação da discussão, para dar um espaço para um possível novo, possível subjetividade que estaria surgindo e que o modelo lá que a gente foi formado e tal não responde mais e muitas pessoas não querem mais. E acabou e tal. Agora, é problema quando isso gera queixa de solidão e tal. Mas quando isso é uma coisa assumida e tal, o mundo, a fila anda, o mundo gira e entende? Então, a gente tem que tomar um certo distanciamento disso para não fazer uma psicologia normativa, uma psicologia que vai legislar sobre a vida do outro, o que é legal, o que não é legal, né? Vamos ouvir se é uma queixa, aí sim. Agora, se é um padrão e se os homens estão felizes desse jeito e tal, né, cada um sabe como procurar o seu caminho na vida e tal. O meu medo nisso é um mundo individualista. Isso eu tenho medo, mas não pelo lado individual das pessoas, é pela falta de projeto futuro. Uma cultura sem projeto, uma cultura que vive o aqui e agora, não porque
pelo prazer, mas pela falta de montagem de um projeto futuro. Está, vamos dizer, se a cultura dos anos 60 era muito permeada pela idealização e tal, de transformação social, só existia o coletivo e tal, né, as pessoas com as vidas todas arrebentadas, mas pensando na revolução e tal. Agora a gente está num outro momento, cada um cuidando da sua casa, porque sair na rua é perigoso. Então, essa falta de construção de um coletivo é um problema, porque aí não... Então, quando vocês fazem uma coisa aqui das 3 bios e tal, tem um projeto, tem uma... Não é isolado. Então, isso é legal, né? Mas, assim, a cultura sem esse modelo para onde está apontando, vamos caminhar para isso vai nos tornar mais solidários e tal, isso é importante. Agora, como as pessoas satisfazem os seus, ou montam os seus caminhos, a psicologia tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente vai virar juiz né? Então, não é por aí, tá bom? Alô? Gente, então aqui encerramos. Obrigada, Paulo, participação do Cláudio e do Ricardo. E estamos encerrados, então, hoje.